Essa bispa é uma benção. Mateus capítulo 8, do verso 1 ao 4. Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos, pela vida do meu amigo Lúcio, que está aqui hoje. Fiz o convite a semana passada, segunda, né? E hoje ele está aqui para a glória de Deus. Creio que Deus tem uma palavra ao coração deles. Mateus capítulo 8, verso 1, diz assim: E descendo ele do monte, Jesus, no caso, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo, ou podes purificar-me, como está em outras traduções. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas nada a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém? Esse episódio encontra-se depois do grande sermão da montanha. Jesus vai passar o capítulo de Mateus, capítulo 5, 6 e 7 pregando. Jesus vai passar 12 horas ininterrupta pregando no monte para uma multidão aproximadamente de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. A Bíblia diz que nesse período em que Jesus prega é o maior sermão dentro da Bíblia Sagrada. Jesus ele prega, o povo não está muito afim de ouvir a palavra, o povo não está muito interessado em adorar a Deus, o povo não está muito interessado em glorificar o Criador de todas as coisas, mas o povo estava interessado em uma só coisa, e o que era? Na verdade, o povo queria os milagres que Jesus operava. Porque a sua fama já corria pela cidade, a sua fama já percorria toda a circunvizinhança. E a Bíblia diz que naquele momento o povo só estava esperando pelos milagres. Porque sabiam que Jesus já havia ressuscitado morto, Jesus já havia curado cego, Jesus já havia curado paralítico. E a Bíblia diz que nesse momento Jesus olha para o povo, se despede do povo e vê que é um povo de duro coração. A Bíblia diz que Jesus ele vai descer pelo outro lado da montanha. E descendo-se pelo outro lado da montanha, ele vai se achegar ao arraial dos leprosos. A Bíblia vai dizer que lá em Levítico, o Senhor havia determinado que se construísse uma cidade para aqueles que eram considerados imundos pelo povo daquela época. A Bíblia diz que Jesus então decide descer pela ladeira dos leprosos. A Bíblia diz no capítulo 8 que quando ele vai descendo do monte, um leproso ele ouve que Jesus está descendo. A Bíblia diz que naquele momento ele não vai perder a oportunidade de adorar a Jesus. A Bíblia diz que ele não mede esforço, não olha para a sua circunstância, ele nem sequer se lembra da lei quando dizia que uma pessoa impura, uma pessoa leprosa não poderia estar no convívio da sua sociedade. Ele era excluído. E se ele se apresentasse sem a ordem do sacerdote, se ele se apresentasse sem tocar o sino pela cidade e com a mão sobre a sua boca gritando: "Deem espaço, pastor Johnny, porque quem está passando é um leproso", este homem estava sentenciando a sua própria vida à morte. Mas o que me acho interessante dentro dessa mensagem é que ele não vai medir esforço, ele não vai olhar para a sua circunstância que é a lei, mas ele vai diante de Jesus para adorá-lo. Quem sabe nessa noite você chegou aqui como esse leproso, não mediu esforço, não mediu a circunstância, não olhou para as dificuldades, mas você veio aqui adorar a Deus nessa noite, e só pelo fato de você sair da tua casa e vir adorar a Deus, hoje o Senhor ele já vai abrir as janelas do céu para derramar as bênçãos sobre a tua vida. A Bíblia diz que quando este leproso ele se aproxima, o texto diz que ele vai adorar a Deus aqui. E quando ele adora, não é uma adoração comum. Quando ele adora e ele se prostra diante de Deus, porque a primeira atitude que ele vai ter é de se prostrar. E a Bíblia diz que aquele que se prostra diante de uma autoridade naquela época era sinal de reconhecimento.
Mas quando ele se prostra e adora Jesus, ele não está reconhecendo a humanidade de Jesus. Quando ele se prostra aqui, porque a palavra prostrar para adorar aqui é prosquém do grego, e significa reverenciar aquele que é digno de adoração. Ele reconhece em Jesus não o homem, mas o próprio Filho de Deus. Então sabe o que é que eu aprendo com ele? É que quando a gente chega na presença dele e nós nos prostramos e reconhecemos quem ele é de fato na nossa vida, o céu se abre e a glória dele se manifesta na nossa vida. Esse homem vai se prostrar e ele vai adorar a Jesus. E quando ele está adorando a Jesus, observe que o texto diz que ele não pede nada para Jesus. Ele não chega pedindo como a multidão, porque a multidão queria pedir, mas o leproso chegou para dar a única coisa que ele podia, que era a adoração dele. Quem sabe hoje você chegou aqui, não tem R$1 para dar de oferta no culto dessa noite, mas se você tem adoração para dar para ele, se você tem glória para dar para ele, pode dar, porque nessa noite o céu vai se abrir e a tua adoração vai fazer a diferença na tua vida. Este homem vai entregar a sua adoração. Ele não está se importando com a situação se ele é leproso. Ele não está se importando se ele vai ser sentenciado à morte. Mas quando ele chega diante de Jesus e ele adora Jesus, até aquilo que era princípio de morte se torna princípio de vida. Ei, recebe essa palavra porque desceu do céu. Aquilo que era para a morte do leproso vai se tornar princípio de vida. Porque quando ele se prostra diante de Jesus, ele está se prostrando diante do autor da vida. A Bíblia vai dizer que aquele homem vai olhar para Jesus depois de adorá-lo e ele vai perguntar a Jesus, dando a Jesus a condição, a possibilidade de querer fazer ou não. Ao contrário de hoje lá em Mauá, porque aqui em São Caetano não tem, lá em Mauá tem e tá assim, lá a gente coloca Jesus na parede. É isso mesmo, lá em Mauá a gente põe Jesus na parede. A gente não dá a condição de escolha de Jesus querer fazer o milagre na nossa vida. Lá nós apontamos o dedo para Jesus, porque é só lá em Mauá que tem isso. Nós apontamos o dedo e dizemos, você vai fazer, nós determinamos. Ele não tem opção. Mas esse leproso não. Aqui ele vai nos ensinar dizendo, Senhor, reconhecimento. Se tu quiseres, tu podes me purificar. Porque quando ele diz, se tu quiseres, ele está dando a Jesus o direito dele a escolher. Se o Senhor me curar, eu vou te glorificar. Mas se o Senhor não me curar, eu vou continuar te glorificando. Porque ele não chegou pedindo, ele chegou adorando. E o texto vai dizer que por causa dessa pronúncia, que ele diz para Jesus, olha, se o Senhor quiser, é só se o Senhor quiser, eu não vim te obrigar, porque quem sou eu para obrigar o Senhor a alguma coisa? Mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. A palavra purificar aqui é voltar ao estado natural. E o texto vai dizer que Jesus, quando olha para aquele leproso, ele diz, eu quero. É quando ele quer, não quando nós queremos. E quando ele quer, ele faz voltar tudo ao normal. Ei, tua vida está uma bagunça, fique tranquilo, porque hoje ele quer te curar, hoje ele quer purificar a bagunça que está na tua vida, ele vai fazer voltar tudo ao normal, aquilo que está bagunçado na tua vida. O texto diz que Jesus olha para ele e diz, olha, eu quero te purificar. E como eu disse, a purificação aqui é voltar ao estado natural. Eu adoro criança, eu amo criança, eu não vejo a hora de casar logo e ter um. Porque até postei no Face, né, a bispa viu, eu postei um vídeo de uma menininha cantando um pai, uma declaração de um pai, dizendo que o filho foi a maior bênção que Deus deu para ele no casamento, e eu sou babão, irmãos. Os irmãos veem eu aqui com a Ágata, né, eu brinco com ela e parece que é minha filha, por quê? Porque eu gosto de criança, né? E quem é que não gosta da criança? A pele da criança é uma pele limpa, é uma pele pura, saudável, é uma pele fofa, gostosa de se cheirar, de se abraçar. E quando Jesus olhou para aquele leproso e disse assim, olha, eu quero te purificar, Jesus estava dizendo para ele assim, olha, eu vou te tornar a ser como criança. Eu vou fazer na tua vida assim como foi o primeiro estágio da tua vida. Eu vou te restaurar por completo. A Bíblia diz que a restauração desse leproso foi por completo, ao ponto de Jesus não deixar nem marcas sobre o seu corpo. Porque provavelmente esse homem leproso, ele vai perdendo a cartilagem do nariz, das orelhas. Os lábios vão se deteriorando,
Os dedos vão caindo porque uma pessoa leprosa começa a perder os seus membros. E este homem, provavelmente, se ele fosse curado, nos dias de hoje pela medicina, seria curado, mas ficaria com marcas, ficaria com algumas manchas sobre a sua pele, sobre o seu corpo. Mas quando Jesus olhou para ele e disse: olha, só porque você me adorou e me perguntou que se eu quiser pudesse te curar, eu vou fazer melhor. Além de te curar, te deixar em perfeito estado, eu não vou deixar mancha na tua vida, eu não vou deixar nenhuma marca da tua vida. Sabe o que Jesus está te dizendo nessa noite? É que hoje Ele tem purificação para o meu e para o teu problema. Ele tem solução para mim e para a tua vida. O que Ele vai fazer na minha, na tua casa, na tua história, na tua família, Ele não vai deixar mancha, Ele não vai deixar marca, Ele vai trazer restauração por completo. Eu sei que muitas das vezes é difícil acreditar, eu sei que muitas das vezes a gente está aqui, a gente prega, a gente fala, a gente mesmo muitas das vezes não acredita, porque a fé da gente às vezes abala. Mas nessa noite fica com esta palavra: Jesus, Ele vai restaurar a minha casa, Jesus vai restaurar a tua casa, Jesus vai restaurar a tua família, Jesus vai restaurar a tua vida. Aquilo que está impuro na tua vida, aquilo que é como lepra na tua vida, o Senhor nessa noite vai purificar, o Senhor nessa noite Ele vai limpar, Ele vai tirar a mancha, a cicatriz, e Ele vai deixar ao estado natural das coisas. Mas aprenda uma coisa como esse leproso: não venha para pedir, venha para adorar. Não venha para receber, venha para entregar. Porque quando você vem nesse intuito de adorar, de entregar, de dar para Ele o que é dele, Ele sabe aquilo que é teu e Ele entrega nas suas mãos. Então que o Senhor possa abençoar a tua vida no dia de hoje. Eu não sei o que é que você veio buscar, eu sei do que eu preciso, eu sei o que é que eu vim buscar no dia de hoje. E às vezes até brinco com a bispa: é os dias que eu mais estou assim meio atribuloso, querendo ouvir Jesus falar comigo, é onde Ele me dá a oportunidade para falar dele. Mas mesmo assim eu vou glorificando, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que em breve o meu Redentor, Ele há de se levantar e a sua glória vai se manifestar. Então acredita hoje nessa palavra, sai daqui hoje acreditando que Deus, o mesmo Jesus que curou o leproso, Ele está aqui, Ele não mudou, Ele continua operando. Às vezes para algum, o milagre que alguém precisa é pequeno, mas para outros são grandes. Mas Deus, Ele opera tanto no pequeno quanto no grande, na medida daquilo que você precisa. Hoje Jesus vai operar na tua vida. Você pode aplaudir a Jesus?